primeiro episódio de Ruptura já entregou pra gente a resposta de uma das maiores perguntas que estamos fazendo desde a primeira temporada. Afinal, qual o propósito da Lumon? Eu vim aqui te explicar tudo. Antes de continuar, é sempre bom lembrar que esse vídeo terá spoilers do primeiro episódio de Ruptura. Então se você ainda não assistiu, corre pra ver que tá bom demais. Temos uma cena muito rápida no final do episódio que mostra o Mark fazendo o seu trabalho no setor de refinamento de macrodados no PC e tal. E logo na sequência a gente tem um corte que nos mostra do nada uma tela diferente. Esse corte indica que a sua tarefa, a tarefa do Mark, né, de coleta de números, está diretamente relacionada a um tal de projeto Cold Harbor, onde vemos barras de progresso sendo completadas e uma foto da mulher do Mark, a Gemma. De acordo com os divertidamente da minha cabeça, isso mostra que os caras são nada mais, nada menos do que fãs de Westworld. Em outras palavras, basicamente, eles querem ressuscitar pessoas. Cópia do cérebro, imortalidade através de coleta de dados, o que você preferir chamar? Eu vou usar Westworld, uma série da Max, que é uma das minhas favoritas da vida, rapidamente, só para dar um contexto mais fácil para vocês, visto que tudo em Ruptura é um tanto quanto abstrato ainda. Em Westworld, existem parques temáticos em que você visita o parque e interage com robôs muito semelhantes a pessoas. Muitas vezes você confunde um robô, que seria chamado de NPC na linguagem gamer, com uma pessoa real, de tão fidedigna que a parada é. Por consequência, tem jogadores que acabam vivendo uma vida lá, interagindo com os robôs, fazendo o que bem entendem e tendo reações e emoções reais e fidedignas com as que eles teriam fora do jogo. Entendam, não é um jogo virtual. Tudo foi construído na vida real mesmo. É como se fosse um RPG em um parque da Disney, sei lá. Acontece que todos que participam desse jogo, eles precisam usar um chapéu ou um adereço na cabeça. Basicamente, esse adereço foi o responsável por dar gás em toda a trama de Westworld. O jogo não é um jogo. É um tipo de experimento social que tem como foco a coleta de dados cerebrais de cada participante. Essa coleta, feita por um dispositivo colocado nos chapéus, permite que sejam armazenados dados de comportamento em uma escala grande o suficiente para replicar a personalidade dessa pessoa após o seu falecimento em um clone, por exemplo. Mas Gil, o que isso tudo tem a ver com Ruptura? Eu acho que a ideia é exatamente a mesma, exceto que ao invés de chapéus, nós temos os números. Os números que te despertam emoções, vocês lembram da primeira temporada? Vamos desenvolver o pensamento aqui para vocês entenderem tintim por tintim. Basicamente, a Lumon inteira parece um tipo de culto ao antigo CEO, o Kier Egan. E a minha primeira teoria é que o grande objetivo de todos ali é ressuscitar Kier Egan. Mas afinal, quem é esse cara? Além de ser o primeiro CEO da Lumon e ascendente da nossa querida Hayley, é claro. Pouco se sabe sobre a família e a infância do Kier. De acordo com ele, a sua pele era suscetível a hematomas quando ele era criança devido, em parte, ao próximo relacionamento biológico dos seus pais. A relação biológica exata dos seus pais é desconhecida. Antes dos 12 anos, o Kier lutou contra um caso grave de tuberculose e a experiência foi tão significativa na sua vida que mais tarde foi retratada em uma pintura conhecida como A Convalescência Juvenil de Kier. Apesar das suas vulnerabilidades de saúde, o Kier exibiu uma forte ética de trabalho desde cedo. Ele teve seu primeiro emprego aos 12 anos, trabalhando com enchimentos de cadeiras para um magnata do mobiliário chamado Edgar Willett. O jovem Kier caminhava 11 quilômetros de ida e volta para o trabalho todos os dias. Ele caracterizou Willett como um empregador sádico que batia rotineiramente nos trabalhadores com a perna de uma cômoda. Essa introdução ao mercado de trabalho causou uma impressão duradoura no Kier e foi muitas vezes romantizada em seus escritos posteriores sobre o coração do local de trabalho. Enquanto ele trabalhava como cozinheiro em uma fábrica de éter, o Kier conheceu uma garota chamada Imogen, com quem ele se casou mais tarde. Uma interpretação artística dessa cena é retratada na pintura O Namoro de Kier e Imogen, que a gente viu na primeira temporada. O Kier serviu como médico militar aos 20 e poucos anos, provavelmente durante a Guerra Civil Americana, embora a extensão e a natureza da sua implantação sejam desconhecidas. Acredita-se que o Kier, testemunhando a agonia e o sofrimento dos soldados feridos, deu seu impulso inicial à Lumon.
Em 1865, ele fundou a Lumon Industries e assim ele iniciou seu mandato de 74 anos como CEO da empresa, que finalizou em 1939 após sua morte. Desde então, seus descendentes meio que tocaram os negócios. Uma das obras mais influentes do Kier, e isso é muito importante, foi a sua teoria sobre como controlar os 4 temperamentos da alma humana. De acordo com o Kier, abre aspas, na minha vida eu identifiquei 4 componentes que eu chamo de temperamentos, dos quais deriva toda a alma humana, o infortúnio, gracejo, temor e malícia. O caráter de cada homem é definido pela proporção precisa que reside nesses temperamentos. Entrei na caverna da minha mente e lá os domestiquei. Se você domar os temperamentos como eu fiz com os meus, então o mundo se tornará apenas o seu apêndice. É esse grande e consagrado poder que eu espero transmitir a todos vocês, meus filhos. Fecha aspas. O Kier acreditava que o temperamento controlado era a chave para alcançar a pureza de espírito, que ele exigia de todos aqueles que trabalhavam na Lumon. Inclusive, gente, eu tenho plena certeza que o personagem do Egan ele foi inspirado no criador da Veleda, uma empresa multinacional super conhecida que alguns de vocês já devem ter ouvido falar. A Veleda foi fundada em 1921 e um de seus fundadores foi Rudolf Steiner, um filósofo esotérico, ocultista, austríaco, que afirmou ter inventado uma nova síntese entre ciência e espiritualidade. Entre outras coisas, ele promoveu uma ideia de saúde física e mental baseada no equilíbrio dos 4 temperamentos. Assim como o Egan, o Steiner diz que a essência arquetípica que perpassa as encarnações provoca uma determinada ação nos 4 membros da natureza humana. A partir da interação desses 4 membros é que surge o matiz do homem, que se chama temperamento. Esses temperamentos, eles seriam colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. O Rudolf, ele é mais famoso no mundo de língua inglesa, né, pelas escolas Steiner e Waldorf. Inclusive, essas escolas, elas promovem a educação com base nesses 4 elementos propostos pelo Steiner, que representam características do comportamento humano. A Veleda, ela começou oferecendo produtos como cremes para pele, sabonetes, óleos essenciais, todos produzidos de acordo com as ideias inventadas por Steiner sobre medicina e biodinâmica. A empresa se expandiu e hoje eles são conhecidos mundialmente como uma grande e respeitável empresa de cosméticos, comercializando seus produtos como naturais e orgânicos. Eles também produzem medicamentos alternativos, especialmente produtos homeopáticos, que são surpreendentemente populares para os alemães, principalmente. Mas tanto os medicamentos alternativos quanto os cosméticos são baseados nas ideias do Steiner, como a de que há uma associação entre diferentes partes do corpo e certos metais, que vidas passadas influenciam sua saúde e etc. Eu tenho quase certeza que o Steiner ele deve ter influenciado na criação do personagem Kier Egan, mas mesmo que não fosse uma inspiração, esse exemplo mostra como uma empresa médica / cosmética, fundada por uma organização de culto, entre aspas, poderia, ao longo dos anos, tornar-se uma empresa multinacional de aparência comum. Voltando para o Egan, a tentativa de ressuscitá-lo, ser o motor da empresa, me parece muito crível, principalmente por conta de elementos que mostram a fissura da Lumon para com o antigo CEO. Basicamente, tratam o cara como um tipo de Jesus, além de departamentos como ótica e design que recriam alguns elementos e objetos que claramente faziam parte da realidade do antigo CEO. Isso sem mencionar a réplica da sua casa, em que o Dylan conheceu ao participar daquela festa do Waffle. Mas beleza, o que o refinamento de dados tem a ver com isso? Lembram que eu disse dos 4 temperamentos? A teoria aqui é que o papel dos refinadores é agrupar os números subjacentes ao Kier aos seus respectivos temperamentos. No computador de trabalho deles, as siglas, vocês vão ver as siglas, a gente vai colocar a foto aí, elas referenciam os temperamentos em inglês. W-O, Woe, F-C, Frolic, D-R, Dread, M-A, Malice. E no caso, os números, eles seriam um código que despertam sentimentos específicos nos membros do departamento. Mas por que esses profissionais precisam ser rupturados? Ou seja, por que eles não podem ter memórias da vida externa para poder participar disso, fazer esse trabalho? Basicamente para não contaminar a coleta de dados, digamos assim. A ideia da ruptura é que quem esteja fazendo isso seja uma pessoa que não possui influências emocionais externas fortes o bastante para comprometer esse trabalho de agrupar os números.
Os números funcionam como um tipo de código e, como eu disse, esse código vai ser o responsável por despertar um sentimento específico nos nossos protagonistas. Por não terem influências externas de outros sentimentos que os assolaram em seus longos anos de vida, as pessoas sob processo de ruptura vão conseguir identificar com maior facilidade o que cada número, ou digamos código, desperta de sentimento, e assim vai conseguir agrupar com maior efetividade. Resumindo, os números representam partes das memórias do Kier relacionadas a esses 4 temperamentos, ou mesmo esses 4 temperamentos em si. Os refinadores eles estão sendo usados para entender como os dados cognitivos brutos são mapeados na consciência humana, seguindo a divisão dos 4 temperamentos: Dread, Malice, Frolic e Woe. Por isso que os números geram emoções específicas. Seguindo essa mesma teoria, existe a possibilidade de que exista algo específico no chip da ruptura que permite que os refinadores de dados eles experimentem emoções quando apresentados a um código específico. Então, se uma pessoa normal, ou fora da Lumon, ou que não tivesse sob o processo de ruptura, visse esses números, não sentiria nada. É interessante essa possibilidade porque, de fato, quando o prazo para terminar um arquivo se aproxima, nenhum membro da gerência aparece para ajudar a classificar o código. Você pode pensar, né, se fosse um trabalho normal, para cumprir um prazo tão importante, a gerência contribuiria no último momento para ajudar. Mas eu não acho que eles possam, porque eles não possuem capacidade para tal. Se assumirmos que a Lumon de fato está tentando criar vida artificial, Kier, fazer cópias de pessoas, enfim, tudo isso meio que tá juntado no meu bololô, os refinadores de dados eles devem ser os profissionais que só estão lá para testar quais códigos provocam quais emoções dos seus próprios chips. Por que eu disse que esse primeiro episódio nos entrega isso? Como eu mencionei lá em cima, nós temos esse tal projeto Cold Harbor. Beleza, o que ele significa? Eu pesquisei variantes de significados que pudessem entregar mais indícios do que o projeto realmente tem como foco. Na minha opinião, concluindo tudo o que eu citei anteriormente, é a tentativa de fazer uma cópia de um ser humano falecido ou em coma, enfim, algo nesse sentido. A Gemma, como bem sabemos, faleceu. Não sabemos se ela chegou a ficar em coma ou não. A info que temos é que ela morreu. Porém, contudo, entretanto, nós vimos o corpo dela na Lumon, o que nos leva ao fato que justifica o Mark ser o grande protagonista dessa história. A sua mulher é a cobaia/protótipo para essa tentativa de ressurreição que a Lumon tem como foco. O projeto Cold Harbor é o que eles precisam para conseguir recriar a consciência de um ser humano a uma semelhança tão fiel que seja imperceptível que essa nova consciência é nada mais nada menos do que uma inteligência artificial obtida a partir de coleta de dados. O corpo da Gemma pode ter sido obtido pela Lumon, o chip da ruptura foi implantado no seu cérebro, o que possibilitou algumas funções motoras voltarem ao normal e tudo mais, mas ela ainda não é a Gemma que o Mark conhece. A senhora Casey, ela possui uma personalidade extremamente robótica e zero condizente com qualquer ser humano que tenha um pingo de carisma dentro de si. Honestamente, faltam os 4 temperamentos lá e muitos outros, se me permitem dizer. Então, apesar do chip de ruptura dar um up lá, ele ainda não é o suficiente para criar uma cópia de um ser humano já falecido. Essa é a minha teoria e cá estão os variantes significados de Cold Harbor pra gente saber se eles apoiam ou não os meus divertidamente. Sobre a origem de Cold Harbor, as seguintes respostas foram enviadas ao Sunday Times. A origem do nome Cold Harbor foi discutida várias vezes. É o nome de um lugar saxão e significa exatamente o que diz, ou seja, resfriado. Os Cold Harbors, eles estão todos nas proximidades das grandes estradas neolíticas ou romanas e eram originalmente os restos de habitações e assentamentos romanos ou romano-britânicos, parcialmente destruídos. Os viajantes os utilizavam como locais mais ou menos seguros para passar a noite. À medida que os locais se tornaram conhecidos, os comerciantes reuniram-se ali para distribuir mercadorias e fazer negócios. Eventualmente, os locais, antes semi-destruídos, voltaram a ser aldeias, mas mantiveram o antigo nome genérico. Bom, basicamente, locais parcialmente destruídos, em que a partir da influência das pessoas, eles voltaram a ser locais completos, por assim dizer. Cold Harbor também pode significar apenas um lugar frio, ou fazer menção à Batalha de Cold Harbor, que apesar de ser relevante historicamente, não possui nenhum elemento que se assemelhe à narrativa de ruptura. Tirando Cold Harbor, a gente tem outro elemento importantíssimo que apareceu nesse primeiro episódio, a Miss Huang. Do nada, uma criança colocada como vice-gerente.
Além dela se portar como uma adulta, existe uma cena muito específica que eu revi porque ela foi tão gratuita que eu precisava entender a necessidade dela, né, que é aquela cena da brincadeira da bola. Se toda aquela galera sairia de cena minutos depois, já que a equipe do Mark voltou, por que se dá o trabalho de apresentá-los? Pois bem, porque o único interesse ali era a Miss Huang. A brincadeira da bola serviu justamente para mostrar uma criança de, sei lá, o Dylan menciona que ela parece ter 8 anos, mas ela deve ter, sei lá, uns 12, 13, falando e agindo como uma adulta de 30 anos. Além de um momento específico que ela diz que antes de ser vice-gerente no andar de ruptura na Lumon, ela era guarda de trânsito, guarda de travessia, para ser mais exata. Que de acordo com o Google, nos Estados Unidos você precisa ter no mínimo 18 anos para assumir essa responsa. Ou seja, para ter trabalhado com isso antes, essa menina deveria ter no mínimo uns 20 anos, levando em consideração que ela tenha, sei lá, trabalhado cerca de 2 anos como guarda. Essa garota tá sendo retratada como uma criança de, sei lá, uns 10 anos e pouco. Na minha opinião, sei lá, uns 10 anos e pouco. Ou seja, não é uma criança. É apenas o corpo de uma criança. Se você ainda não tá convencido dessa teoria sobre as cópias, eu vou dar minha última cartada aqui, mencionando a Cobel e a fissura dela pelo Mark. A gente vai ter um vídeo aqui no canal só sobre a personagem da Cobel, futuramente. Mas eu vou dar um pequeno spoiler aqui, que eu acredito que, ao ser demitida, a gente viu, né, que ela ficou completamente fora da casinha, porque ela sabia que a Lumon era o único lugar em que ela poderia manter as esperanças de ver a sua mãe, Charlotte Cobel, novamente. Se o projeto desse certo, isso significaria que poderia existir uma cópia da sua mãe. Por isso todo aquele culto ao Kier na sua casa, com os itens de hospital da Charlotte. A Lumon, né, era a saída dela para conseguir sua mãe de volta. Ainda não tá convencido? Bom, vamos pra última tentativa então. Os pequenos cabritinhos. Do nada, um bando de cabrito num departamento da Lumon em que o responsável vira e grita: "Eles não estão prontos ainda!" Os cabritos, eles foram os maiores propulsores de teorias na primeira temporada. E eu acho que até rolou uma entrevista em que o Ben Stiller e o criador da série, o Dan Erickson, eles disseram que eles só colocaram essa cena para provocar o público e que não tinham grandes significados por trás. Mas eu acho que essa ideia tem como foco principal remeter à ovelha Dolly. Antes que me chamem de burra, eu sei que cabritos e ovelhas não são a mesma coisa. Mas era muito na cara botar ovelhas lá. Então foi só uma referência que os conhecedores da história da Dolly pegariam na hora. Pra quem não sabe, pra quem tá perdido com essa comparação, a ovelha Dolly foi o primeiro mamífero clonado a partir de uma célula somática adulta. Ou seja, ela é uma cópia perfeita e felpuda de outra ovelha. Na minha opinião, os cabritinhos, eles só estão lá para reforçar essa ideia que o foco principal da Lumon tem a ver com clonagem. Tem umas teorias bizarras aí na net de que cada cabrito ali seria uma tentativa de cópia dos CEOs antigos. Mas aí eu acho meio viagem demais. Bom, gente, se vocês não estão convencidos ainda diante de todas essas minhas afirmações, eu quero saber suas opiniões. Afinal, o que a Lumon tá tramando? O que é o projeto Cold Harbor? O que o Mark e a Gemma tem a ver com isso? O que a Cobel tá tão fissurada no Mark? Esse foi o primeiro Destrinchado de Ruptura, mas pensando que essa série é genial, com certeza nós teremos mais conteúdos explicativos pra vocês, além das nossas análises semanais completas sobre cada episódio que vocês podem encontrar aqui no canal. Então, ó, não se esqueçam de se inscrever e ficarem de olho pros próximos conteúdos de Ruptura.